Três irmãs trigêmeas revelam seus segredos surpreendentes ao encontrarem o pai no túmulo da mãe. O sol mal havia começado a iluminar o horizonte quando Clara, Sofia e Helena chegaram ao cemitério. Era o aniversário da mãe falecida e uma sensação de expectativa pairava no ar, como uma nuvem pesada prestes a se romper. As trigêmeas, ligadas por uma conexão inexplicável e intensa, sentiam o coração apertar enquanto carregavam um buquê de flores que escolheram com carinho. Azul e amarelo, as cores que ela sempre adorou. Assim que chegaram ao túmulo, a mensagem que a mãe deixara nas lembranças delas parecia ecoar, mas hoje algo estava diferente. O vento soprou forte, como se quisesse revelar segredos guardados. A visão da lápide causou uma dor familiar, mas a descoberta de uma carta amarelada, escondida entre as flores, foi inesperada. Isso era demais. Clara, a mais impulsiva, pegou a carta com mãos tremendo. As palavras zumearam em sua mente, mas Marcos, o nome que nunca ouviram antes, saltou da página. O pai que sempre acreditaram estar morto, na verdade, estava vivo e vivia na cidade vizinha, sob outra identidade. Sofia, em choque, não pôde conter as lágrimas. Por que ele não voltou? Por que mamãe nunca falou sobre ele? O silêncio gritou na resposta. Helena, introspectiva, sentiu um nó na garganta. A ideia de ter um pai de quem nunca conheceram acendeu todas as inseguranças. O que mais não sabiam? Sobre a família. O que significava essa revelação? O desejo de buscar o pai foi se misturando com dúvidas e sombras de infância. Conforme decidiam investigar, cada irmã começou a mergulhar nas próprias feridas. Clara, marcada pela falta de amor, questionou se a busca traria consolo ou mais dor. Sofia, consumida pela imagem de uma perfeita família, se viu lutando contra a realidade desconcertante. E Helena, com medos que a aprisionavam, fez o que sempre fizera. Se isolou. Mas isso não as impediu. As trigêmeas eram irmãs, unidas por um destino, e se lançaram nessa jornada. Descobriram antigas fotos da mãe, e em cada retrato um novo detalhe. Olhares furtivos, sorrisos que escondiam segredos. Em um desses registros, uma sombra. Um homem de costas. O que ele representava? Risos cortados por sussurros, conversas interrompidas. Segredos negros surgiram, revelando que sua mãe, a mulher amável que elas conheciam, poderia ter estado envolvida em atividades ilícitas. Uma sensação de traição e confusão envolveu as irmãs. Quem eram realmente? Quando finalmente decidiram confrontar o pai, o medo se transformou em adrenalina. Preparem-se! Um homem duro com olhar penetrante. Não poderia ser o que esperavam. Depois de um breve silêncio, ele sorriu, mas o que ele revelou a seguir virou tudo de cabeça para baixo e desafiou cada crença que tinham. O que mais ele escondia? À medida que o mistério surgia e novas perguntas tomavam forma, uma sombra de incerteza pairava no ar. Estariam elas prontas para descobrir a verdade? O que mais viria à tona? A atmosfera estava carregada e as irmãs tiveram que decidir se eram fortes o suficiente para encarar todas as consequências. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O homem os olhou com um sorriso enigmático. Mas antes que ele pudesse dizer algo, um gemido cortou o ar. Uma figura emergiu da sombra ao lado da casa. Uma mulher de cabelo desgrenhado e olhos arregalados. Ela se aproximou rapidamente, o olhar fixo nas trigêmeas. Clara! Sofia! Helena! Ela gritou com uma voz trêmula. As irmãs ficaram paralisadas. A mulher era estranhamente familiar. Suas características remetiam à mãe. Mas havia algo inquietante nos traços. Era como se um olhar mais atento revelasse um mistério profundo, um laço obscuro. A mulher, desesperada, se lançou na direção das irmãs. Vocês precisam ouvir o quê? Eu tenho a dizer. O pai, que tinha começado a abrir a boca, parou. Sua expressão se transformando de curiosidade para uma tensão assustadora. A mulher parecia uma bomba, prestes a explodir. Mamãe, ela não foi quem vocês pensam que foi. Suas palavras vibraram no ar, pesadas de um segredo que parecia estar preso há décadas. As trigêmeas trocaram olhares. O coração de Clara batia rápido. Quem é você? Sofia perguntou, a voz embargada. O que você quer dizer com isso? Meu nome é Laura, a mulher disse, e as irmãs puderam ouvir um eco de pânico em sua voz. Eu sou filha dela, sua irmã. O impacto da revelação foi como um golpe físico para elas. Sua irmã? Como? Assim? Clara sentiu um frio na barriga. O pai simplesmente ficou paralisado, seu olhar fixo em Laura. Helena deu um passo à frente, a mente voraz. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. No fundo, você sabe que é. Nossa mãe. Ela teve outras vidas, outros filhos. E o nome que você leu naquela carta? Marcos? Ele não é só seu pai. Ele é o pai de todos nós. O ambiente estava carregado de tensão. As palavras de Laura caíram como uma tempestade, desnudando uma verdade que desmoronou a base de tudo que as trigêmeas acreditavam. O silêncio era ensurdecedor e a sensação de traição paralisou cada uma delas. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Mas como isso pode ser? Por que não soubemos? Por que nossa mãe nunca disse? Laura respirou fundo, as lágrimas escorrendo pela face. Ela tentou proteger vocês. Tudo o que ela fez foi por amor. O que vocês não sabem é que ela estava envolvida em algo muito maior e muito mais perigoso do que podem imaginar. Marcos não é o homem que parece. Ele se esconde. Ele sempre se escondeu. E agora ele sabe que vocês estão aqui. A revelação se transformou em um grito agudo na mente de cada uma. O que mais estava escondido? A atmosfera se tornou tão carregada que parecia que a qualquer momento tudo poderia explodir. Laura se virou para o pai, o olhar cheio de acusação. Você tinha que ter contado a verdade antes de ser tarde demais. Agora ela pode descobrir sobre nós. E o que ele pode fazer para nos silenciar? E então, sem aviso, o som de um carro acelerando se aproximou. As irmãs e Laura se entreolharam, e um frio percorreu suas espinhas. Era um aviso de que os segredos estavam prestes a vir à tona. E a verdade que elas buscavam poderia custar mais do que apenas
Dor emocional poderia custar suas vidas. O pai ficou em silêncio, o rosto pálido. O que mais ele não disse? As irmãs estavam envolvidas em algo que nem sabiam que existia. A adrenalina tomou conta do grupo. O instinto de sobrevivência gritando mais alto que qualquer dúvida. Elas precisavam decidir: confrontar os fantasmas do passado ou correr e se esconder do que estava por vir. A pergunta pairava no ar, carregada de tensão. Estariam elas prontas para enfrentar o que estava se desenrolando? O que mais esperava por elas na escuridão? E as sombras de seus passados, decorações de um passado que parecia improvável, logo tomariam forma, trazendo à luz o que elas realmente eram. O silêncio que se instalou após as palavras de Laura era ensurdecedor. O carro acelerando lá fora pareceu congelar o tempo. As irmãs estavam em choque, os olhos arregalados, sem saber se as palavras dela eram verdade ou uma cruel manipulação. Clara, com as mãos trêmulas, olhou para Laura. Irmã, como assim? Nossa mãe nunca falou de você. Laura respirou pesadamente, parecendo sufocar sob o peso da revelação. Ela tinha seus motivos. A vida dela era cheia de segredos e traições. Eu e você somos gêmeas de um só pai, mas a nossa mãe, ela foi forçada a nos separar. As palavras de Laura flutuavam no ar como um veneno, intoxicando o ambiente. Sofia balançou a cabeça, tentando assimilar a verdade que parecia surreal. Não pode ser. Antes que pudessem discutir mais, o carro que se aproximava parou bruscamente. Uma porta se abriu com um estrondo e passos firmes ecoaram enquanto uma figura de paletó preto se aproximava. É hora de resolver isso. Uma intensidade ameaçadora. O pai, paralisado, encarou a figura. O que você está fazendo aqui, Marcos? A tensão ficou palpável, como se o vento tivesse parado. Aquele homem era o verdadeiro pai delas. A revelação sacudiu o chão sob seus pés. A mulher e o homem se encaram com um desprezo que cortou o ar. Laura, agora com lágrimas escorrendo pela face, olhou para as irmãs. Ele não é o que parece. Está tudo interligado. Ele não apenas nos abandonou, mas... As palavras de Laura foram cortadas por um grito. De repente, algo explodiu na frente delas. Aquela mulher, aquela figura aterrorizante, segurava uma arma. Você, apontou para Marcos. Você destruiu tantas vidas e agora é hora de você pagar. A adrenalina disparou dentro das irmãs. Instintivamente, Clara deu um passo à frente, colocando-se entre a mulher e Marcos. Espere! Quem é você? O que está acontecendo? A voz de Clara tremia, mas ela tinha que agir. A mulher tinha olhos de fogo, mas também uma tristeza imensa. Era uma mistura de vingança e dor. A tensão estava insuportável. Laura, como se recuperasse a voz, gritou: ela é uma amiga, uma sobrevivente. Ela também é filha da mãe. As palavras atingiram as irmãs como um soco no estômago. Outra irmã? Clara olhou para Sofia, que estava tão pálida quanto uma folha de papel. O choque cavado em seus olhos. Mas como isso é possível? Disse Sofia quase num sussurro. A mulher avançou, ainda com a arma em punho. Porque sua mãe fez escolhas horríveis. Ela esteve envolvida em um submundo que vocês nunca conheceram. E agora? Agora estamos todos em perigo. Marcos, percebendo que a situação estava saindo de controle,
Fez um movimento rápido, colocando-se entre as irmãs e a mulher. Você não precisa fazer isso. Não precisa ir tão longe. Mas a mulher gritou de volta. Você vai pagar pelos seus crimes. Olhe para elas. Está tudo nas suas mãos. Então, ela disparou. O som do tiro cortou o ar e todo mundo congelou. O mundo parecia girar em câmera lenta. Clara sentiu o coração parar. Quem foi atingido? O que aconteceria a seguir? O caos se instalou e gritos ecoaram. As irmãs, tomadas pelo pânico, se entreolharam. O desespero refletido nos olhos uma da outra. Elas eram parte de algo muito maior, muito mais perigoso do que poderiam imaginar. E a verdade que buscavam agora parecia estar mais distante do que nunca. As sombras do passado se tornaram sua realidade presente. E uma pergunta ficou pairando no ar. Estariam preparadas para lidar com as consequências dessa noite? O silêncio que se instalou após o disparo era como um eco distante. Os olhos de Clara se arregalaram. Seu coração batia descontrolado. O mundo parecia ter parado. Uma fração de segundo se arrastou enquanto todos processavam o que acabara de acontecer. Contudo, o que se seguiu foi ainda mais dramático. O rosto de Marcos se contorceu em uma mistura de medo e raiva. — O que você fez? Gritou, o olhar fixo na mulher armada. A tensão do ar se tornava palpável. Laura olhou para suas irmãs, seus olhos desesperados. A atmosfera estava infestada de angústia, como se um novo mistério brotasse nas sombras. A arma ainda empunhada, a mulher parecia à beira do colapso. Você não vai escapar dessa vez! Se você queria esconder sua verdadeira identidade, melhor se preparar para as consequências. Sua voz tremia, repleta de emoção e raiva. Mas então, algo inesperado aconteceu. Laura, em um movimento impensado, avançou em direção à mulher. — Espere! Laura gritou. Ninguém precisa morrer aqui. Me ouça! Algo no tom dela fez a mulher hesitar. As irmãs observavam, sem saber o que pensar. Ali estava uma nova camada de complexidade. Laura não apenas reconhecia a mulher, mas parecia ter uma conexão com ela. A mulher baixou um pouco a arma, o olhar confuso. Você não é como ele. Você não parece um traidor, sussurrou. Um velo de dúvida começou a cobrir o ambiente e o ódio começou a se transformar em incerteza. A tensão no ar mudou rapidamente. Toda a cena parecia prestes a se desmoronar, mas antes que alguém pudesse dar um passo, um grito cortou o ar. Um sussurro de medo se espalhou entre as irmãs e Laura, quando a mulher voltou a apontar a arma. Se você é realmente minha irmã, então prove! Revelações ecoaram em suas mentes. Clara, sem saber o que fazer, sentiu suas mãos tremerem. Ela queria gritar, mas só conseguia observar esta nova camada de desespero. O pai delas, naquele momento, parecia um estranho. Era como se ele tivesse se transformado em um protagonista de um drama trágico, tomado por segredos que as irmãs nunca imaginaram que existissem. Não! Não acredite nele! Gritou a mulher, virando-se rapidamente para Clara e Sofia. Ele não é o que você pensa. Ele mentiu. Ele sempre mentiu. A ferocidade na voz dela fez as irmãs sentirem um frio na espinha. Marcos não é seu pai, queridas. Seu verdadeiro pai acabou de chegar na cidade. O nome dele é Victor, e ele está atrás de você. As palavras dela foram como um tsunami, arrastando tudo para um caos sem fim. O que isso significava? Marcos, um postor? A realidade que conheciam estava se desintegrando. Clara tentava entender. Sua mente girava em um vórtice de dúvidas e pensamentos. E antes que o pânico se instalasse, o som de um carro surgiu novamente.
A adrenalina triplicou. Um estrondo cortou o ar. Uma explosão. A fatídica notícia de uma nova verdade começou a se desenhar. Todo o ambiente ficou iluminado com a luz ofuscante, enquanto Clara e suas irmãs se lançaram para o chão, seus corpos pesados. Enquanto a fumaça começava a engolir tudo ao redor, Clara percebeu algo em meio ao caos. Marcos, o que você esconde? A pergunta escapuliu de seus lábios em um sussurro, mas Marcos se manteve em silêncio. Ele não estava revelando nada. E ao olhar para ele, Clara sentiu uma determinação ardente dentro de si. Com calor crescente, seu instinto gritou para que ela descobrisse a verdade. Porque a verdade era o único caminho pela liberdade. O caos se alastrava e a segurança delas parecia uma muragem. Mas de onde vinha a força para seguir em frente? Olhando nos olhos de Laura, suas irmãs, Clara viu o que tinham que fazer: enfrentar a tempestade. E quando a fumaça assentasse, elas seriam forcadas a enfrentar não apenas Marcos, mas um mundo que poderia se desmoronar a qualquer momento. E assim, naquele instante de adrenalina, Clara fez uma promessa a si mesma: descobrir quem realmente eram. Porque no meio do caos havia uma linha invisível ligando todas elas. Uma linha que, se esticada, poderia revelar verdades perturbadoras sobre amor, traição e o verdadeiro significado de família. O caos se alastrou quando o som do tiro explodiu no ar. Clara estava paralisada. O eco da disparo reverberava em sua mente. 1 segundo, 2. E então, a fumaça começou a se dissipar, revelando um cenário de terror. A figura da mulher armada abanava a arma, mas não era só a arma que tremia. Os corações das irmãs pulsavam desenfreadamente. Uma obrigação de entender o que estava acontecendo, mas tudo parecia uma sequência de imagens desconexas. Laura, com lágrimas escorrendo, parecia desmoronar. As coisas não eram como nossa mãe disse. Ela não terminou de falar. Antes que pudesse processar, a mulher disparou novamente. O som cortou o ar. E dessa vez, um grito de dor rasgou as entranhas de Clara. Uma sombra passou por sua visão e tudo mudou em um instante. Não! Foi a última coisa que ouviu. Uma voz conhecida ecoou antes de tudo ficar escuro. Quando a luz retornou, Clara estava deitada no chão, olhando para o céu. A fumaça era um manto pesado, e tudo o que via era uma confusão de formas. Clara se forçou a se levantar. O que aconteceu? Olhou ao redor e viu Laura, caída com um fio de sangue escorrendo pela testa. O terror se apoderou de Clara. Laura, não! Tentou alcançá-la, mas quando se levantou, um peso a puxou para trás. Um olhar fixo no rosto de Marcos, preenchido de um horror absoluto e uma revelação que se desenrolava como uma cena de filme. Você não entende, Clara. Esse não é o verdadeiro eu. Sua voz tremia e ela se virou para ele, a indignação fervendo dentro dela. Que mentira é essa? A confusão estava estampada em seu rosto. Uma nova onda de pânico invadiu o cenário quando um grupo de homens surgiu entre a fumaça. Eles pareciam com aqueles de filmes antigos, vestidos de preto, mas com a malícia estampada nos olhos. A mulher armada estava em pé, mas a arma não estava mais direcionada a Marcos. Em vez disso, eles agora se voltaram para as irmãs. Precisamos levar essas garotas. Elas são mais valiosas do que você imagina, Marcos. Um dos homens gritou, sua voz ecoando como um trovão em meio ao caos. Marcos ficou paralisado, mas a indignação gritou em Clara.
Valiosas para quê? E a resposta que veio a seguir virou tudo de cabeça para baixo. A verdade sobre a sua mãe, a herança dela. Vocês não sabiam, mas a sua mãe fez um acordo, um pacto. E você, Clara, você é a chave para tudo isso. Aquelas palavras atingiram Clara como um soco no estômago. O que você está dizendo? A incredulidade entorpeceu sua capacidade de pensar. Minha mãe? Pacto? Que tipo de pacto? O homem, com um sorriso sarcástico, olhou para a direção de Laura. Ela foi parte de algo muito maior. E quando ela se tornou mãe, fez um sacrifício. Agora, as coisas mudaram e vocês estão no centro de tudo. O medo tomou conta de Clara. As revelações se espalhavam como um incêndio. Laura, que estava se recuperando, olhou para elas. É verdade. Clara! Mãe nunca tinha falado, mas tudo o que ela fez foi para nos proteger de uma família que não entenderíamos. A confusão na mente de Clara se misturava com a dor, não só sobre a revelação do pacto, mas também sobre a traidora verdade de que Marcos era o responsável por tudo aquilo. O homem que havia acreditado ser seu pai. Marcos, que tipo de vida era essa? Você nunca teve a coragem de nos contar. O olhar de Clara estava carregado de indignação. Ele hesitou e, no silêncio, as verdades pairavam no ar. Mas antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, um grito ecoou. A mulher, que nem sequer havia balançado a cabeça, desabou em um colapso, revelando um segredo ainda mais profundo. Um colar brilhante caiu de seu pescoço, refletindo a luz do sol e trazendo à tona um símbolo que deixaria todos em choque. Olhem! As palavras respiravam a urgência. A pequena peça de joia trazia a mesma marca que as trigêmeas tinham nas mãos. Era um símbolo de uma linhagem perdida. E ali, bem diante delas, estavam não apenas as sombras do passado, mas um caminho doloroso que revelaria a conexão verdadeira entre elas, a conexão que mudaria tudo. Vocês estão destinadas a isso, e nós estamos aqui para proteger vocês. As palavras do homem ressoaram como um aviso, e enquanto Clara olhava para a joia, tudo o que conheciam estava prestes a desmoronar. Os segredos seriam expostos, e o verdadeiro significado de família e amor se tornaria horrivelmente distorcido. Agora, os fantasmas estavam à porta, prontos para exigir suas vidas. A atmosfera estava carregada de expectativa, e as irmãs enfrentariam o próximo passo com as verdades avassaladoras em suas mãos. O que mais descobrirão? Os laços se tornaram correntes, e a pergunta gritante era: elas estariam prontas para enfrentar tudo isso? A surpresa do momento pairava no ar, e o colar que caíra parecia brilhar intensamente, refletindo a luz do sol em uma dança de cores quase hipnotizante. Clara olhou fixamente, seu coração disparando a cada segundo que passava. O homem, com um olhar ameaçador, se aproximou e, enquanto todos trocavam olhares confusos, uma súbita brisa fria atravessou a cena, como se o próprio ambiente estivesse reagindo à revelação. Vocês não têm ideia do que estão prestes a descobrir, disse o homem, sorrindo com um ar de certeza que fazia o estômago de Clara revirar. E esse é apenas o começo. Esse colar é muito mais do que um simples enfeite. Ele representa um legado, um poder que sua mãe tentou esconder, mas agora vocês não podem fugir dela.
O eco das palavras dele se infiltrou nos pensamentos de Clara como um veneno sutil. O que sua mãe realmente havia feito? No fundo, Clara sempre sentira que havia algo obscuro em sua história familiar, mas nunca real dimensão. A adrenalina corria solta. E antes que pudesse raciocinar, um grito cortou o ar novamente. "Cuidado!" gritou Laura. Mas foi tarde demais. O homem que antes parecia dominador, agora se tornara um traidor. Com um movimento rápido, ele avançou, tirando uma adaga do bolso. O pânico tomou conta de Clara enquanto as irmãs se atiravam para o lado. Mas o ataque não foi direcionado a elas. O homem feriu Marcos, que tentou se defender, mas foi pego de surpresa. Clara se sentiu paralisada em um turbilhão de emoções. Medo, raiva, confusão. "Não!" ela gritou, seu coração despedaçando-se diante da cena brutal. Marcos caiu no chão, com um olhar de dor. E os olhos das irmãs se encontraram em um momento devastador de entendimento. O homem olhou para as três com um sorriso frio. Agora que a verdade começa a emergir, Marcos não pode mais ser um obstáculo. Ele sempre soube o que aconteceu. Ele é parte disso tudo. As palavras reverberaram como um trovão. Parte disso tudo? Mas do que ele estava falando? Clara olhou novamente para Laura, que estava em choque. "Você sabe de algo?" A pergunta saiu em um sussurro, mas Laura estava sem palavras. O que poderia ser tão devastador que sua mãe preferiria esconder até a morte? O homem riu, uma risada cruel que ecoou no cemitério em meio ao caos. "Ela tentou proteger vocês, mas não há como escapar do passado. O colar é chave. Vocês precisam de alguém que conheça o segredo. E eu sou esse alguém." Antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo fez o chão tremer. Um carro apareceu, arrebentando a calma. As irmãs sentiram que o tempo estava se esgotando. O homem começou a recuar, mas partindo para mais um movimento, os olhos fixos em Clara. "Você é a única que pode desbloquear o que está escondido." Naquele instante, o carro acelerado parou bruscamente e a porta se abriu. Uma figura emergiu. Uma mulher, com a mesma expressão de determinação que Clara nunca tinha visto, mas que era inconfundível. "Clara, é hora de conhecer seu verdadeiro legado!" a mulher gritou, enquanto seu olhar pousava nas irmãs, transbordando uma mistura de urgência e desespero. A mulher olhou para o homem feroz, que estava ameaçando Marcos, e antes que alguém pudesse processar, mudou a direção da adaga e disparou em sua direção. Um grito ecoou no ar e a cena se desenrolou como um filme em câmera lenta. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. A adaga cortou o ar. Marcos gritou, não de dor, mas de terror. E antes que Clara pudesse se mover, a mulher no carro foi atingida por uma bala disparada de outro canto obscuro. O tempo parou. O rosto de Clara congelou em uma expressão de horror absoluto. Ela não conseguia processar o que acabara de acontecer. Essa mulher, quem era ela? O que realmente estava em jogo? E o colar? Que poderes ele continha? Com a tensão explodindo ao redor delas, algo profundo se quebrava na psique de Clara. Ela percebeu que, de alguma forma, tudo estava interligado.
e a verdade mais obscura da família estava prestes a ser revelada. Com um aperto no coração e perguntas pulsando na mente, Clara tocou o colar. Seria ele a chave para chegar à verdade? O que mais estava escondido nas sombras de sua vida? Dramas e segredos a aguardavam, e a única certeza que tinha era que da noite em que tudo começou, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A pergunta que lingueria no ar era: elas realmente estavam prontas para encarar o que estava por vir? O silêncio que se instalou após a explosão era ensurdecedor. Clara não conseguia entender. O que acabara de acontecer? O tempo parecia ter desacelerado à medida que ela se arrastava para perto de Laura. O sangue ainda escorria de seu corpo, refletindo a luz do sol de uma forma que parecia irreal. Laura, Clara sussurrou, o coração batendo com força no peito. O olhar de Laura estava vazio, quase como se estivesse olhando para longe. Clara agarrou a mão de Laura, mas não havia resposta. Tudo ao seu redor começou a se desvanecer, e Marco, caído ao chão, parecia um estranho agora, despido de sua fachada paternal. O homem que a ameaçava estava ali, se aproximando, rindo como se estivesse satisfeito com a cena diante dele. Vocês sempre foram tão inocentes, ele zombou, a voz preenchendo a atmosfera pesada. Nunca entenderam o verdadeiro poder que carregam. Que poder? Clara gritou, quase em desespero. Por que ele estava fazendo isso? E em nome de quê? Mas antes que pudesse entender, outra batida ecoou, e um grupo de homens apareceu na entrada do cemitério. Eram figuras conhecidas, locais que haviam estado na vizinhança, e que pareciam mais ameaçadores do que nunca. O pânico instalou-se no rosto de Marcos. Ele não parecia um pai protetor agora, mas sim um homem que sabia que suas horas estavam contadas. É hora de acabarmos com isso, um dos homens gritou. Dando um passo à frente, agitando a cabeça, Clara se sentiu como se estivesse presa em um pesadelo. Mas antes que o horror pudesse atingir seu ápice, uma nova figura surgiu na esquina. Uma mulher de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, coberta por um manto escuro. O rosto de Clara se iluminou de esperança ao reconhecer a mulher que havia visto em fotografias antigas. Era sua avó. Marcos, o que você fez? A voz dela era uma tempestade de raiva e amor. Você destruiu tudo. O choque a atingiu como uma onda forte. Vovó, você está viva! Clara gritou. Mas não havia tempo para explicações. Essa é uma briga de família agora, a mulher declarou, sua voz reverberando com autoridade. O homem que ameaçava Clara e Laura hesitou, como se uma rajada de poder tivesse surgido no ambiente. E eu vim para resolver as coisas de uma vez por todas. O conflito se intensificava. Clara sentia a adrenalina pulsando em suas veias. A presença da avó parecia mudar a dinâmica, como se a própria história estivesse prestes a ser reescrita. O homem ao lado de Marcos olhou para a avó com um desprezo ardente. Você não faz parte disso. Esse é um assunto familiar que você não entende. Não entendo? Você é quem não entende. Ela avançou, uma força antiga emanando dela. Vocês pensam que podem brincar com o legado da nossa família? As palavras reverberaram e um calor despertou em Clara.
O que estava acontecendo ali era muito maior do que apenas ela e suas irmãs. Uma explosão de emoções invadiu Clara. Assim que a avó começou a enfrentar os homens, algo dentro dela despertou. O colar que havia caído no chão brilhou intensamente, enviando uma onda de energia pelo ar. Era como se todos os segredos guardados desse pacto ancestral estivessem finalmente prontos para virem à tona. Mas em um movimento rápido, o homem ao lado de Marcos puxou uma arma e apontou diretamente para a avó. Ninguém mais vai se interpor! O tempo congelou novamente e o grito sufocado de Clara ecoou em sua mente. E então, o que parecia ser um momento de heroísmo da avó se transformou em um desespero absoluto. A avó olhou para Clara, seus olhos refletindo uma determinação grandiosa. A verdade corre em suas veias, Clara. Você vai descobrir o que realmente significa ser da nossa família. E antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou e o mundo de Clara desabou. O corpo da avó caiu e o tempo finalmente se restabeleceu, trazendo uma nova onda de caos e dor que consome tudo à sua volta. Vovó! Gritou Clara, a dor cravando-se em seu peito como uma faca. O homem riu satisfatoriamente, mas de repente, algo dentro de Clara começou a se agitar. Aquela dor a transformou. Seu pulso acelerou e a luz do colar começou a brilhar ainda mais intensamente. Clara sentiu uma energia fluir através dela, um poder que parecia conectá-la a todos os segredos de sua família. O medo deu lugar à determinação. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas entendia que aquele era o momento. Vocês vão pagar por isso! Declarou com uma coragem que nunca soubera que possuía. O que mais a aguardava? A verdade estava prestes a emergir e as conexões familiares distorcidas começavam a tomar forma. Mas com a avó caída e o perigo ao redor, Clara sabia que a batalha apenas estava começando. E a questão que pairava no ar era: o legado de sua família seria a chave para sua salvação ou sua ruína? Clara se lançou para a frente, o coração em desespero e a saudade da avó a consumindo. Não quero acreditar. A dor oprimia seu peito e na fração de segundo em que a realidade parecia escorregar entre seus dedos, ela olhou para Laura. Todo aquele caos a fez sentir que a perda nunca foi apenas uma ausência. Era um peso. Então, como se o tempo tivesse parado novamente, o colar pulsou, emitindo uma luz intensa. Clara sentiu a energia percorrendo suas veias. Uma sensação estranha de poder, mas também de desespero. O olhar dela se fixou no homem que estava prestes a atirar. Ele parecia perder o foco, como se estivesse sendo puxado para uma profundidade desconhecida. É hora de decidir de que lado você realmente está. A voz da avó ecoou em sua memória, mas era tarde demais. O instante seguinte foi um turbilhão de eventos. A mulher do manto começou a se mover e algo naquele movimento a fez parecer não ter idade. Como se tivesse transcendido o tempo. Ela ergueu as mãos e no exato momento em que o homem disparou, um estrondo cortou o ar. Não era um tiro, era uma explosão. As paredes do cemitério tremiam. Clara se atirou ao chão, o mesmo fazendo suas irmãs. O cenário ao redor começou a se desintegrar, como se o mundo estivesse apagando todas as cores de uma vez. Quando a fumaça começou a assentar, uma figura apareceu à distância. Envolta na claridade que era ofuscante, uma mulher altiva, com um semblante familiar, mas que também carregava uma aura de divindade. Chegou a hora de encarar a verdade, minhas filhas.
A voz dela reverberava como um eco, e Clara sentiu o choque se transformar em uma estranha expectativa. Quem é você? Clara questionou, perplexa, enquanto as irmãs a acompanhavam com olhares de desconfiança. Eu sou a verdadeira mãe de vocês, não a que conhecem. As palavras da mulher da luz mudaram tudo. Clara ficou sem palavras. O que isso significava? A mulher se aproximou e o colar em seu pescoço começou a brilhar com mais intensidade. Não! Isso não pode ser verdade! Dizia Sofia, se afastando um passo, como se estivesse prestes a desfazer a conexão. A figura iluminada ergueu a mão e imediatamente as lembranças de toda a vida que as irmãs tiveram foram projetadas em uma tela invisível acima delas. Imagens de momentos alegres, de choro, de segredos e risadas intercaladas foram exibidas. E em cada cena, uma sombra parecia seguir, uma memória esquecida, uma figura que se escondia nas fotos. Vocês não perceberam? Eu sempre estive presente. Em cada momento que vocês pensaram estar sozinhas, eu estava cuidando de vocês em silêncio. Disse a mujer, y el pavor y a confusión se tornaron pulsantes en nuestro corazón de Clara. El hombre que antes había sido el villano, ahora parecía el traidor. ¿Qué le sabía? La tensión explotó como un balón lleno de ar. Clara gritó, «Marcos, ¿você sabía visto todo?» «Calma, Clara, no es tan simples así», dice Marcos, agora pálido. Ela não é a única, existe uma. Razão para você ser a chave. Ele parou as palavras com um peso imenso, revelando um segredo guardado por tanto tempo. Essa mulher é uma parte de vocês, mas também é uma ameaça. O mundo de Clara estava desmoronando e um novo peso se instalou sobre seus ombros. O passado que sempre pareceu distante agora batia à porta, exigindo ser reconhecido. A confusão virou um redemoinho. Vocês são mais do que humanas, são herdeiras de um legado que mudará tudo. A figura resplandeceu, mas antes que pudesse esclarecer mais, outro disparo cortou o ar e a mulher começou a desvanecer, levando consigo a verdade que tanto desejavam. No instante em que a luz se apagou, Clara e as irmãs se viraram para Marcos, cuja expressão agora era de desespero genuíno. Vocês precisam escolher, lutar por seus destinos ou se deixar levar pela escuridão. O ápice da confusão pairava no ar, e Clara percebeu que adentrar a verdade seria um caminho perigoso, e que os segredos agora se tornariam não apenas suas realidades, mas suas sombras. E as perguntas ecoavam na mente. Estariam elas prontas para encarar tudo isso? O que mais estava à espreita na escuridão? Clara sentiu o mundo desabar quando as palavras da figura iluminada ecoaram em seus ouvidos. A verdade corre em suas veias. Em um instante, tudo parecia se concentrar naquele momento, mas antes que pudesse processar o que aquilo significava, um barulho ensurdecedor cortou o ar de novo. Era um tiro! Outro homem tinha se movido pelas sombras, bem atrás da figura da sua mãe, e disparou. Clara viu a mulher da luz ser atingida. Um grito animal escapuliu de seus lábios. Todo seu corpo se enrijeceu. O brilho dela, que parecia tão puro, agora se apagava lentamente, como uma vela sendo extinguida. Não! Não, não, não! As palavras saíam em forma de desespero. Clara se atirou para a frente, mas era tarde demais. A mulher caiu e Clara perdeu a única esperança que tinha de entender tudo.
O colar em seu pescoço parecia pulsar com um poder triste, enquanto um silêncio profundo se abatia sobre o cenário. Laura e Sofia gritaram, mas Clara apenas fixou os olhos na cena à sua frente. O homem que havia disparado, o estranho com um olhar cheio de raiva, avançou em direção a elas, como se quisesse destruir tudo o que restava. O cheiro do pólvora misturava-se ao ar pesado de desespero. "Por que você fez isso?" gritou Marcos, agora sentindo que tudo se esfacelava ao seu redor. No entanto, o homem sorriu com uma satisfação sinistra. "Você não percebe? Ela nunca foi realmente uma mãe?" A palavra mãe soou como uma arma sendo disparada. "Ela não é a única que tem segredos. Vocês todas estão envolvidas em um jogo muito maior." Uma fração de segundo se arrastou, enquanto os pensamentos de Clara giravam em um turbilhão. Então, as peças se encaixaram de forma abrupta. "O que você quer dizer com isso?" Clara não conseguiu esconder a confusão em sua voz. Mas o homem apenas riu. "Você é parte de um legado. O que acaba de acontecer não é o fim, é o começo." Cada palavra carregava um peso, e o medo a envolvia como uma pressão implacável. Antes que as irmãs pudessem reagir, um outro som cortou o ar. A porta do cemitério se abriu com um estrondo e várias figuras emergiram. Mas não eram homens de terno. Eram garotas, jovens, com olhares determinados e marcados pela dor. "Vamos levar vocês. É para sua proteção", disse uma delas, com um tom sério que não deixava espaço para questionamentos. Clara piscou em confusão. "Quem são vocês?" Mas antes que pudesse ouvir a resposta, tudo escureceu. Um campo de força invisível pareceu cercá-las, e Clara sentiu uma pressão intensa em seu peito. A sensação era semelhante a estar presa em um labirinto em chamas, onde o ar estava escasso. Em pânico, ela olhou para Laura, que parecia tão perdida quanto ela. E então, um dos jovens que havia entrado no cemitério sorriu levemente. "Nós temos os mesmos pais e o mesmo destino." O impacto da frase a atingiu como uma tempestade. O que isso significava? Outra irmã? Outras confusas realidades? "Agora você entenderá", disse a jovem, e em um movimento rápido entregou a Clara um dispositivo pequeno e brilhante. "Esta é a chave. Quando souber utilizar, revelará a verdade sobre nossa linhagem." Clara segurou o dispositivo, sentindo uma conexão estranha. Mas ao mesmo tempo, o desespero crescia com a ideia de que tudo o que saberia poderia não ser verdade. E a única certeza era que estavam num epicentro de segredos familiares, que não apenas mudariam suas vidas, como também o mundo ao seu redor. O rosto de Marcos, agora mudando entre raiva e medo, fez com que a adrenalina corresse de um predador. Se preparava para falar. Mas antes que continuasse, Laura, em um ato de desespero, levantou-se e gritou: "Se você sabe o que seja ser de uma linhagem poderosa, então sabe que somos mais do que você imagina. Estamos destinadas a mais." O que a irmã havia recém-revelado inundou Clara com uma nova força. Clara, olhando para o dispositivo em suas mãos, sabia que a resposta estava mais próxima do que pensava. Mas a pergunta gritava em sua mente: até onde elas estavam dispostas a ir para descobrir a verdade e enfrentar as terríveis consequências que viriam com isso? As palavras ecoaram como um trovão na mente de Clara. A verdade corre em suas veias. Num instante, a perplexidade deu lugar à determinação. A figura resplandecente que afirmava ser sua mãe havia sido atingida e o peso da dor instantaneamente se transformou em um turbilhão de raiva e tristeza.
Não! Não agora! O grito dela cortou o ar. Laura e Sofia também estavam em choque, as mãos trêmulas e os rostos empalidecendo diante da cena. O homem que disparara, aquele que havia se escondido nas sombras, avançou em direção a elas, um sorriso cruel nos lábios. Vocês achavam que estavam a salvo? Vocês estão prestes a descobrir que este legado não é uma bênção, é uma condenação. A tensão no ar crescia como uma tempestade prestes a estourar. A figura iluminada caiu aos pés de Clara! E, ao vê-la dessa forma, algo dentro dela se quebrava. Não! Mãe! Um nó se formou em sua garganta e ela sentiu um frio na espinha. O colar em seu pescoço começou a pulsar, emanando uma luz que parecia chamar por ela. Clara hesitou. O que fazer? O amor pela sua mãe se misturava à verdade que agora enfrentava. Enquanto o homem se aproximava, Clara se lembrou de suas irmãs. Juntas somos mais fortes! Sua voz ecoou, cheia de emoção e determinação. Laura e Sofia acenaram. E naquele momento, as mãos das irmãs se encontraram, unindo-se em um laço que parecia inquebrável. O colar brilhou intensamente, e um poder desconhecido começou a se formar entre elas. Um círculo de luz começou a se expandir, envolvendo as três. Não! O que vocês estão fazendo? O homem gritou, mas era tarde demais. Uma onda de energia arrastou-se para fora e Clara sentiu a conexão com sua mãe, atravessando o espaço. O poder ancestral correu por suas veias e a luz quase ofuscante não apenas iluminou o cemitério, mas também trouxe à tona a verdade. Conhecimentos esquecidos, memórias e habilidades emergiram dentro de cada uma delas. E então, uma nova figura surgiu das sombras. Mas desta vez não era uma ameaça. Era a avó de Clara, com um semblante sereno. Vocês são mais poderosas do que imaginam. A linhagem que carregam não é um fardo, é uma responsabilidade. E o que resta à frente dependerá de como vocês escolherem usá-la. Clara, invadida por uma força inesperada, encarou o homem com um olhar desafiador. Basta! A energia retornou como uma onda e a figura do homem pareceu encolher. Clara sentiu a garra do medo se soltar e, com um grito poderoso, desferiu um movimento que o fez recuar. Essa é a nossa história, não a sua! O brilho aumentou e, de repente, uma explosão de luz irrompeu, engolindo a cena. Quando a luz se dissipou, o cemitério estava em calma. O homem havia desaparecido e suas irmãs estavam ao seu lado, os rostos ainda pálidos, mas a determinação crescia. Laura começou a chorar silenciosamente, sentindo a perda. Clara a abraçou tão forte quanto pôde. Vamos descobrir o que isso significa, o que nossa mãe realmente enfrentou. Enquanto as irmãs se uniam, sentindo o calor da conexão entre elas, a avó sorriu para a figura que se dissipava em luz. Vocês têm o poder de escrever o futuro. Ao entender nosso legado, estarão também conectando-se umas às outras. Agora, o caminho está em suas mãos. Mas uma dúvida persistia na mente de Clara. O que mais restava escondido nas sombras? A verdade parecia mais próxima do que nunca, e o mundo estava aguardando. Estariam elas realmente prontas para enfrentar o que viria pela frente? E agora, com o coração pulsando, Clara teve certeza de que a jornada estava apenas começando. Não haveria mais segredos. Era o momento de se levantarem e lutarem pelo que era delas. Os ventos da mudança sopravam
anunciando que novas revelações aguardavam. Ei, você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua voz importa. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.